Olá, meu nome é Marina, sou estudante de odontologia do Instituto de Saúde de Nova Friburgo, UF, e monitora voluntária da disciplina de estomatologia. Com a orientação das professoras Juliana Tristão e Carla Bianca Fontes, vou apresentar a vocês o nosso projeto, Manual Clínico e Terapêutico de Lesões na Odontologia. A cavidade oral pode ser acometida por diversas condições, que variam de alterações de desenvolvimento até lesões malignas, e o cirurgião dentista tem como responsabilidade saber identificar, diagnosticar e como tratar dessas condições. Assim, o Manual de Estomatologia busca reunir em um único documento as principais condições diagnosticadas e tratadas na clínica odontológica. O Instituto de Saúde de Nova Friburgo é referência na região no diagnóstico e tratamento de lesões orais. Realiza atendimento em pacientes com lesões rotineiras e é responsável pela formação de futuros dentistas. Desta forma, o projeto tem como objetivo elaborar um manual em PDF com fotografias do acervo da disciplina de estomatologia com as lesões mais comuns na odontologia e, consequentemente, no Instituto de Saúde. Descrever as principais características clínicas, condutas e terapias já consagradas e ou inovadoras dessas lesões. Distribuir o material aos alunos do campus e a cirurgiões dentistas e contribuir para a formação acadêmica dos alunos do projeto. Agora que já entendemos a importância do projeto, vamos entender como ele será desenvolvido. Com a definição de quantas e quais lesões seriam abordadas, quinzenalmente ocorre busca e seleção de artigos relacionados a uma única lesão nas plataformas de busca. Os artigos selecionados são divididos entre os alunos para leitura e discutidos em reunião síncrona, e com base na reunião, o manual é escrito pelos alunos e referenciado. Ao terminar o capítulo, é enviado às professoras para revisão e ajuste, e o processo se repete na escrita dos demais capítulos. Ao terminar toda a parte escrita, serão adicionadas as fotografias no manual referentes às lesões. E por fim, todo o conteúdo será revisado, convertido em PDF e posteriormente compartilhado. Bem, e o que fizemos até o momento? O projeto conta com a participação de 7 alunos e 2 professores, e nele serão abordados 20 lesões. Destas já escrevemos sobre herpes simples, candidíase, cialolitíase, mucocele, úlcera traumática e granuloma piogênico. Em cada lesão abordamos os tópicos, nomes comuns, características clínicas, diagnóstico e tratamento, sendo que vamos adicionar as fotografias posteriormente. Para vocês conhecerem um pouco mais do projeto, trouxe o capítulo de cialolitíase. A cialolitíase, também conhecida como cálculo salivar ou pedras salivares, são estruturas calcificadas que se desenvolvem dentro de ductos de glândulas salivares, geralmente assintomáticas e comuns na prática clínica. No tópico Características Clínicas, abordamos definição, locais de maior incidência, sintomas e características. Em diagnóstico, foi ressaltada a importância do exame clínico e dos exames complementares, além de diagnósticos diferenciais. Por fim, no item Tratamento Prognóstico, descrevemos as modalidades mais conservadoras, que são a primeira escolha, e as mais agressivas e inovadoras. Todo o conteúdo já foi referenciado, faltando apenas a adição de fotografias. Junto ao projeto, desenvolvemos monitorias, que saem do método tradicional para um ensino ativo e dinâmico, como é o caso da resolução de casos clínicos durante encontros síncronos e resumos dinâmicos, com esquemas e imagens disponibilizados aos alunos, além das atividades no formato de jogos, com palavras cruzadas e encontros correspondentes. Por fim, gostaria de falar da minha experiência. Me sinto extremamente feliz em fazer parte de um projeto que, além de ajudar os alunos da instituição como material didático, vai levar informação de qualidade a profissionais já formados, impactando diretamente em um atendimento de qualidade para pacientes. Não posso deixar de ressaltar que tenho aprimorado minha leitura crítica e análise de artigos e desenvolvido minha escrita de uma forma mais clara, objetiva e baseada em dados científicos. Nas monitorias, tenho melhorado minha oratória, capacidade de síntese e tenho trabalhado para conseguir transmitir informação para outros alunos de uma forma mais leve em tempos tão difíceis. E como a cereja do bolo, aprendo mais sobre estomatologia, seja em cada reunião, leitura de artigos ou monitoria, uma matéria que eu amo. Essas foram as referências utilizadas e, para mais detalhes, acesse o QR Code. Muito obrigada pela atenção. Lavem as mãos, usem máscara e se cuidem. Até breve! Olá a todos e a todas, este é um vídeo para a 23ª semana de monitoria e o nosso projeto se chama Práticas Pedagógicas Inovadoras em Tempos de Aulas Virtuais, estando vinculadas às disciplinas de Prática Educativa 1, Estudo da Profissionalização Docente, e Prática Educativa 2, Pesquisa e Práticas de Técnicas Docentes, ambas ministradas pela professora Regina Frigério.
Meu nome é Milena Castelo Branco, sou aluna do 7º período de bacharel em Geografia, sou bolsista do PET Ciranda Rural e integrante dos núcleos de pesquisa NERU, GeoHidro e GeoColab. E neste ano de 2021 sou monitora voluntária do projeto de monitoria das disciplinas Prática Educativa 1, Estudo da Profissionalização Docente e Prática Educativa 2, Pesquisa e Práticas de Técnicas Docentes. As disciplinas de Prática Educativa 1 e Prática Educativa 2 são oferecidas ao curso de licenciatura em Geografia no 6º e 7º período. O presente projeto de monitoria conta com os monitores atuando nessas duas disciplinas, através da disponibilidade para atendimento dos estudantes na plataforma Google Classroom, contando também com a participação na elaboração das aulas com a professora titular da disciplina e na orientação nas atividades práticas. E a monitoria é um projeto que sempre admirei, por permitir que os alunos tenham alguém ali junto com eles, auxiliando e tirando dúvidas. E no ensino remoto, a monitoria se tornou muito mais importante, para que possamos estar mais unidos na sala de aula, ainda que virtual. Mas a monitoria não acaba aí. Portanto, afirmo que minha motivação enquanto monitora voluntária é de exercer aquilo que me encanta na geografia, o ensino. O ensino de geografia enquanto educação básica é fascinante, mas o ensino superior é um ambiente de grandes aprendizagens. Portanto, visando um objetivo futuro de ser professora de ensino superior, seguir na carreira acadêmica, se torna especial e essencial estar na sala de aula juntamente com os alunos em formação docente, entendendo a ciência presente no magistério superior. E utilizar as ferramentas práticas online para a formação docente em tempos de ensino remoto é o objetivo geral, enquanto os objetivos específicos são definir métodos de orientação para melhor contato entre monitor e aluno durante as atividades e aula da disciplina, auxiliar os discentes e a professora orientadora nas demandas da disciplina e identificar demandas na mediação do processo ensino-aprendizagem. A monitoria ocorreu através de orientações nas atividades em aula síncrona no Google Meet, ocorrendo também nas aulas ministradas pelos próprios monitores na plataforma do Google Classroom. E o Google Classroom e o Gmail foram os meios principais de comunicação entre os discentes e monitores, e parte do trabalho dos monitores aconteceu através de orientações, seja nas atividades, dúvidas sobre bibliografia ou nas avaliações. E através do que foi percebido ao longo do semestre, os resultados obtidos pelos monitores foram acompanhamento das atividades práticas síncronas e assíncronas, mediação das dificuldades nas atividades síncronas e assíncronas escritas, como provas e estudos dirigidos, minimização dos efeitos dos contratempos relacionados ao acesso às ferramentas digitais. E as disciplinas de Prática Educativa 1 e 2 estão com seus objetivos voltados para os recursos didáticos virtuais, para atender a nova realidade da sala de aula que encontramos hoje e encontraremos também após a pandemia. E a partir disso, os alunos trouxeram ferramentas para a elaboração de vídeos que foram utilizados nas atividades 1 e na atividade também das oficinas pedagógicas, que foram as avaliações finais. E nas aulas síncronas ministradas pelos monitores e nas oficinas pedagógicas, as ferramentas digitais estiveram bem presentes, permitindo a elaboração de murais interativos, imagens ilustrativas, jogos e sorteios. E aqui nós temos 2 exemplos de atividades elaboradas através das ferramentas digitais, que foram criadas pelos alunos. O site Canva, ele foi apresentado, nas oficinas pedagógicas, um bingo e uma árvore genealógica, e elas foram trabalhadas com os alunos da turma nessas oficinas que foram apresentadas como avaliação final. E os monitores auxiliaram em todo o planejamento de oficina pedagógica, desde o plano de aula, reuniões de planejamento, no Google Classroom, tirando dúvidas enfim. E a correção das atividades foi feita através de planilhas no Excel para melhor organização. No exemplo apresentado, podemos ver um gráfico de percentual de notas de uma das atividades, que foi a atividade 5, o estudo dirigido. E a monitoria permite a nós, estudantes, o aprendizado através da troca de experiência, seja com os alunos ou também com a professora orientadora. Pude aprender muito através da monitoria, vendo toda a dinâmica da sala de aula por uma outra visão, além de ser bom por poder ajudar, e auxiliar os alunos e alunas durante o ensino remoto. Aqui nós temos as referências bibliográficas que utilizamos durante a disciplina na monitoria. E o ensino remoto tem sido nossa universidade virtual. E para que possamos retornar à sala de aula de forma segura novamente, não esqueça de se cuidar. Nos vemos pelos corredores do Classroom. Use máscara, higienize as mãos, mantenha o distanciamento social e vacine-se. Oi, eu sou a Maria Fernanda. Boa tarde, bom dia, boa noite. E hoje eu vou apresentar um pouco sobre o projeto da monitoria de iniciação à docência da Epidemiologia 4 com a professora Sandra Fonseca. Primeiro, a gente precisa entender um pouco da vigilância epidemiológica e sua importância. Ela foi definida pela Lei 8.080 e ela é importante para o conhecimento
detecção e prevenção de mudanças de fatores determinantes e condicionantes de saúde individual coletiva, para coleta e processamento de análise de dados e, a partir desse, definição das prioridades de intervenção em termos de saúde pública, e para elaboração e promoção de medidas de prevenção e controle das doenças dos agravos e avaliação do impacto da eficácia dessas medidas. A pandemia, ela gerou vários desafios para o ensino, principalmente em relação ao ensino remoto, pela perda do contato com a prática, com o paciente e da dificuldade de interação e troca entre os discentes e entre os docentes e entre os discentes e docentes. Além disso, o uso de novas tecnologias ofereceu alguns desafios pela adaptação às novas plataformas digitais, às dificuldades técnicas, como problemas na conexão e o aumento do tempo de exposição a telas. E, além disso, houve um comprometimento da saúde mental, levando à perda da motivação e dificuldade de manter a concentração. Nesse contexto, a monitoria ela buscou trazer novas estratégias para aumentar o engajamento dos alunos e, assim, permitir o conhecimento dos processos de notificação, investigação e notificação compulsória, compreender um pouco dos agravos sobre os fluxos de vigilância a partir da integração com outras disciplinas, praticar o preenchimento de fichas de notificação de investigação e de declaração de óbito, que são muito presentes na prática médica, e consolidar e praticar esses conhecimentos a partir da discussão de casos clínicos e utilização de diferentes plataformas. Alguns dos recursos didáticos que a gente utilizou foram a elaboração e discussão de casos clínicos, gravação de videoaulas, integração com outras disciplinas e com os outros monitores do 8º período, elaboração de questionários avaliativos e criação de material para consulta. Algumas das ferramentas que a gente utilizou dentro desse período foi o Canva e o Microsoft PowerPoint para elaboração das apresentações e slides e gravação de aulas assíncronas, o Google Formulário, que foi o método de avaliação, e algumas vezes a gente utilizou durante o preenchimento nas aulas síncronas, o Powerware, que foi uma ferramenta que permite maior interação durante as aulas síncronas, o Google Meet, que foi utilizado para as aulas síncronas e para a reunião com a professora para discutir assuntos da monitoria, e o Google Classroom, que foi a ferramenta utilizada pela UFSS para a comunicação com os discentes e postagem dos materiais. Aqui é um pouco de como é cada uma dessas plataformas. O Canva foi uma ferramenta muito importante por permitir slides mais interativos e que cativam mais a atenção do aluno. O Google Formulário, que a gente utilizou não só para avaliação, mas também para preenchimento durante as aulas. O Powerware, que é uma ferramenta que permite que os alunos respondam em tempo real, mesmo no ensino remoto. É só você coloca o link e, a partir do link, eles respondem anonimamente e as respostas vão aparecendo em tempo real na projeção de tela. E o Google Classroom, que você posta as atividades e facilita a organização dos conteúdos ao longo do período. Um pouco da nossa metodologia começa com o preparo do momento assíncrono. A gente lê o material e assiste a videoaula do assunto postado pela professora e também busca atualizações sobre o conteúdo. Depois disso, a gente busca elaborar casos clínicos a partir da nossa vivência de internato e de métodos avaliativos que não sejam muito cansativos, e a gente discute com a professora como fazer para aumentar o engajamento dos alunos. E, posteriormente, a gente tem um momento síncrono, que a gente revisa o conteúdo, discute os casos clínicos e utiliza as ferramentas interativas. Para a disciplina dos discentes, a gente percebeu, ao longo desse período, um bom engajamento, mesmo no ensino remoto, principalmente a partir da possibilidade de integração com outras disciplinas, a promoção de maior contato com a prática médica a partir das discussões de casos clínicos reais e a aplicação prática do conteúdo de vigilância epidemiológica. E para a monitoria, eu tive a disciplina de epidemiologia no período remoto, e então eu não sei muito bem como foi fora do período pandêmico, mas a monitoria me permitiu um aprofundamento do aprendizado sobre vigilância epidemiológica, o contato com a docência no ensino remoto, com busca de formas de transmissão do conhecimento e aumento do engajamento dos discentes, e contato com diferentes plataformas, a integração do meu internato com a disciplina e o contato com novas experiências. Muito obrigada! Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Danilo Augusto e hoje vou apresentar para vocês o projeto de monitoria que desenvolvi sob a orientação das professoras Adriana Pitella e Andréa Batista, intitulado Estudo em Vidro Fosco, Reflexões de um Caso Clínico. Para começar, deixa eu me apresentar um pouquinho melhor. Eu me chamo Danilo Augusto de Sá Amaro, estou atualmente no 5º período do curso de Medicina e sou monitor voluntário de MAD 4.
Falando um pouquinho melhor sobre ela, a MAD4 é uma disciplina dentro do curso de Medicina que apresenta aos alunos as infecções fúngicas e parasitárias, explicando a eles os principais conceitos, agentes etiológicos, a clínica e epidemiologia, bem como os métodos diagnósticos envolvidos em cada doença. As atividades são síncronas e assíncronas e servem tanto para apresentar quanto para fixar o conteúdo. Dentro dessas atividades, destacam-se as atividades integrativas, que são casos clínicos, nos quais os alunos podem aplicar os conceitos que eles aprenderam e discutir hipóteses diagnósticas, visando desenvolver e aprimorar o raciocínio clínico. Dentro disso, enquanto monitor, eu tive a oportunidade de participar tanto da elaboração quanto do desenvolvimento dessas atividades, o que motivou muito a elaboração desse projeto que estou apresentando para vocês. Entrando então agora na motivação e nos objetivos, para o tema, escolhi mucormicose e Covid-19 justamente por estar inspirado na relação que elas duas possuem e que ganhou tanto a mídia quanto o meio acadêmico. E para o formato, me baseei na experiência que tive dentro da MAD4 com o contato com esses casos clínicos das atividades integrativas. Os objetivos então do projeto são demonstrar a importância do conhecimento sobre infecções respiratórias fúngicas como a mucormicose, desenvolver raciocínio clínico e crítico com os alunos e também ressaltar a relação atual entre a Covid-19 e a mucormicose. Além disso, pretendo que ao final da atividade o aluno seja capaz de analisar contextos clínicos de maneira mais ampla, recordar e compreender os mecanismos patogênicos da mucormicose e os fatores predisponentes que estão relacionados a ela, bem como aplicar esse conteúdo aprendido em contextos de seu cotidiano tanto pessoal quanto acadêmico, e estabelecer a relação desse conteúdo, que foi aprendido por ele, com outras doenças fúngicas e parasitárias que possam se apresentar de maneira semelhante. Para que o projeto ganhasse forma, segui a seguinte metodologia. Primeiro, selecionei artigos e relatos de caso com as palavras-chave Covid-19 e mucormicose em bancos de dados como PubMed e Cielo. Depois da seleção dos artigos, as informações foram adaptadas para um novo caso clínico com um novo contexto que fosse mais próximo dos alunos. No seu desenvolvimento, o caso vai ser apresentado de maneira síncrona, para que permita momentos de interação e discussão com os alunos em momentos tanto ao longo da exposição do caso, quanto durante a etapa reflexiva. Nessa etapa de reflexão e discussão final, vão ser apresentados e discutidos com os alunos e docentes os mecanismos patogênicos e os fatores predisponentes da mucormicose e a relação que ela tem com a Covid-19, focando em questionar junto com os alunos como a compreensão dessas questões e dessas informações contribui para uma melhor conduta clínica. Dessa forma, o projeto fica dividido em 3 partes de apresentação. O caso clínico, onde vai ser apresentado o caso e junto com os alunos destacaremos as partes mais importantes. Momentos de interação, que são perguntas para estimular os alunos, perguntando quais informações são importantes, o que eles acham daquilo ali, quais seriam possíveis hipóteses diagnósticas até aquele momento. E por último, uma parte teórica e de reflexões, onde é apresentada a relação mucormicose e Covid-19 e é discutido o contexto médico e o caso clínico em si. Para os resultados parciais, foi feita uma apresentação síncrona com os alunos do 4º período de medicina, em caráter não obrigatório, para em torno de 20 alunos. Como feedback, optamos por fazer um formulário para avaliação da dinâmica e era de caráter de preenchimento também não obrigatório. Com as respostas do formulário, os alunos avaliaram a atividade como contribuindo muito para o conhecimento em relação ao conteúdo e atribuíram notas 4 e 5 em uma escala de 0 a 5, classificando a atividade como boa ou muito boa. Por fim, deixo aqui alguns comentários dos alunos nesse mesmo formulário, ressaltando o auxílio que a atividade teve na compreensão do conteúdo, como auxiliou para revisar e solidificar o assunto, algumas sugestões para que nós possamos adequar um pouco a dinâmica e como o formato de caso clínico remete a uma situação de realidade e auxilia na compreensão do conteúdo também. Essas foram as referências que usei para a elaboração do caso e do projeto. Muito obrigado, um bom dia, boa tarde ou boa noite. Olá, meu nome é Isabela Santana Dombrowski e esse é o meu trabalho de monitoria. Bom, eu sou acadêmica do curso de Medicina Veterinária da UF e este vídeo tem como objetivo apresentar o trabalho de monitoria voluntária da disciplina de Tecnologia de Leite e Produtos Derivados sob a orientação dos docentes Adriana Cristina de Oliveira Silva e Marco Antônio Loboda Cortez. O título do meu projeto é Período Remoto, Criatividade no Preparo de Aulas. Nós sabemos que o período remoto foi um momento desafiador tanto para os professores quanto para os alunos, portanto a criatividade foi muito necessária nessa circunstância.
Durante o semestre, tive a oportunidade de acompanhar e dar suporte às aulas ministradas pelos professores e auxiliar os alunos nos momentos de estudo e fixação do conteúdo, além também da apresentação da aula e do meu projeto de monitoria. A decisão de participar da monitoria voluntária partiu da vontade de trazer uma visão diferenciada do ensino remoto a partir das atividades desenvolvidas, aprofundar o meu conhecimento na área de tecnologia de alimentos, possibilitar o meu contato com a docência e também vivenciar mais uma área de atuação do médico veterinário. O meu objetivo como monitora voluntária é de auxiliar os alunos e futuros colegas no processo de formação, auxiliar os professores nas atividades durante o semestre e também, é claro, desenvolver as minhas habilidades de docência frente ao projeto de monitoria. Como metodologia, foi escolhida a confecção dos slides com o conteúdo da aula utilizando o site Canva. Também foi elaborado os flashcards para o auxílio dos estudos dos alunos em momento assíncrono sobre o tema da aula disponibilizado no Google Classroom. E também foi utilizado o Google Meet para a apresentação da aula em momento síncrono e também para a realização da atividade dinâmica no Nearpod. A ideia, então, é que os alunos assistam a aula e aí, no momento assíncrono, eles façam a atividade de flashcard que consiste, nós podemos ver, na apresentação de uma pergunta e aí o aluno ele deve responder essa pergunta de acordo com as suas anotações da aula e aí, posteriormente, ele vai seguir para o próximo slide, para o próximo flashcard, que vai ser apresentada a resposta certa àquela questão. E isso vai auxiliar o aluno nos estudos nos momentos assíncronos. Somadas as atividades de aula e atividades do flashcard, os alunos participarão de uma dinâmica que vai ajudar na fixação do conteúdo no site Nearpod, que é uma plataforma que simula uma competição entre os alunos de perguntas e respostas. Para os resultados parciais, foi disponibilizado um formulário de avaliação da monitoria em geral. Em uma escala de 1 a 5, os alunos puderam responder sobre a aula de leites fermentados, que foi a aula ministrada pelas monitoras, sobre o desempenho das monitoras e também sobre o projeto de monitoria. De uma forma geral, a avaliação da aula teve uma porcentagem de 89,7% de satisfação, numa escala de 1 a 5. A avaliação pessoal, a avaliação das monitoras foi de 96,6% e a avaliação do projeto foi de 93,1%. Essas foram as referências utilizadas para a elaboração da aula de leites fermentados. Muito obrigada pela atenção. Olá, boa tarde. Meu nome é Rebeca Ribeiro, eu sou estudante do 8º período do curso de graduação em Serviço Social. Sou monitora da disciplina de Fundamentos Históricos e Teórico-Metodológicos do Serviço Social 1. Vou falar um pouquinho sobre a disciplina e a experiência de monitoria. Em primeiro lugar, eu acho que é importante situar rapidamente o que é Fundamentos 1. É uma matéria do 2º período do curso em que a gente estuda a história do serviço social no Brasil, como a profissão se estabeleceu e as influências que sofreu. Eu trouxe essa foto da primeira turma de serviço social da PUC-Rio, que eu achei na minha pesquisa de TCC, para ilustrar um pouco isso. Por falar em TCC, a disciplina dialoga muito com o tema da minha pesquisa, que também está ligado aos fundamentos, e tem sido muito proveitosa essa experiência de docência, que é ao mesmo tempo de ensino e troca sobre um tema que me interessa tanto. A disciplina ela também tem ligação com projetos de pesquisa e extensão que eu também participo, e isso torna a experiência ainda mais rica. Sobre a motivação e os objetivos, acredito que um dos principais seja contribuir para a construção de uma análise crítica dos fundamentos da profissão, o que a gente entende que está diretamente ligado a colocar a questão racial como prioridade nesses estudos. Também organizar de forma coletiva e horizontal a produção de conhecimento, de modo que exista troca. Isso também tem relação ao debate que a gente faz em aula e fora dela, nos atendimentos individuais, para debater sobre os textos, os assuntos trazidos em aula
tira dúvidas sobre a disciplina e as avaliações. Por fim, durante a minha atuação, também contribuí na elaboração de estratégias e dinâmicas de avaliação no ensino remoto, pensando as necessidades e condições subjetivas e objetivas dos estudantes. A metodologia que nós utilizamos foi elaboração de questões para estimular a reflexão e interação com o conteúdo, indicação e participação na busca por materiais artísticos e culturais que dialoguem com o tema da aula. Fizemos revisão da bibliografia, incluindo novos textos e retirando outros. Esse é um movimento constante, a gente atualiza a bibliografia na medida em que a gente observa se funcionou ou não, se contemplou ou não a totalidade do debate. No período que vem, a gente deve mudar mais algumas coisas. É muito interessante observar esse movimento. Isso tudo tem contribuído para que eu consiga aproveitar essas experiências como forma de treinamento para a docência, que é uma carreira que eu pretendo seguir. Como eu disse antes, a gente busca trazer alguns elementos culturais e históricos para dinamizar a aula e também contextualizar em qual cenário as primeiras assistentes sociais estavam inseridas, como isso afetava a atuação. E já que estamos focando na questão racial, eu decidi trazer para exemplificar a foto do Assis Valente, que era um homem negro, compositor e músico do início do século XX. Eu trouxe um pedacinho do samba dele, Recenseamento, que ficou muito famoso na voz da Carmen Miranda. Entra lá no morro, começaram o recenseamento. E o agente recenseado esmiuçou a minha vida, que foi um horror. E quando viu a minha mão sem aliança, encarou para a criança que no chão dormia e perguntou se meu moreno... Sobre o resultado parcial, nós fizemos uns formulários de avaliação da disciplina no final do período, então eu consegui construir essa parte da apresentação com base na opinião dos próprios estudantes. O primeiro resultado foi a monitoria como elemento facilitador no ensino remoto, importante para compreender a disciplina e os trabalhos propostos. Eles também avaliaram a questão racial como importante de ser tratada nos fundamentos. Teve uma crítica de uma estudante à abordagem que a gente achou necessário trazer. Ela disse que é importante que a gente traga mulheres negras em diásporas, que sejam assistentes sociais para realizar esse debate. Também consideraram as propostas de avaliação como satisfatórias, o que é importante, porque a gente se preocupou muito com isso. A pandemia e o ensino remoto já trazem muitas questões, e a avaliação não precisa ser mais uma delas. Por fim, eles também disseram que os atendimentos individuais e em grupo foram muito importantes. Teve uma estudante que disse que foi fundamental para que ela não desistisse. Bom, acho que é isso. Estão aqui as referências. Muito obrigada. Boa tarde, meu nome é Agnes Leonor e sou uma das monitoras voluntárias de Conforto Ambiental 1. Nessa disciplina, temos 3 monitoras voluntárias e uma bolsista. Uma das nossas funções é auxiliar nas orientações e ajudar os alunos a utilizarem e adequarem seu projeto ao conforto ambiental. Além disso, a grande proposta do projeto de monitoria é produzir e adaptar conteúdos para facilitar o entendimento da matéria e tornar esse processo mais leve. Por estarmos com o ensino feito à distância, muitas das práticas do presencial também precisaram ser adaptadas para o digital, o que nos permitiu enxergar novas possibilidades de ensino. Para isso, fomos entendendo as necessidades dos alunos e adaptando os conteúdos de forma conjunta. Cada monitora trouxe seu ponto de vista e sua contribuição para as propostas. Para a apresentação, resolvemos separar nosso trabalho em 4 eixos, e cada uma irá apresentar de forma mais aprofundada sendo eles acessibilidade das aulas, base interativa de dados, ferramentas digitais e gamificação, que foi o que eu fiquei responsável. A gamificação consiste na utilização de elementos normalmente característicos de jogos em contextos não relacionados a jogos. Essa prática vem ganhando espaços nas empresas e instituições de ensino, pois promove um maior engajamento das pessoas envolvidas e proporciona um sentimento de comunidade. Os 4 elementos básicos da gamificação são meta, que é o que motiva a ação da dinâmica, regras, que vão definir o comportamento dos jogadores e estabelecer o grau de dificuldade, o feedback, para que o jogador avalie seu progresso, e a participação voluntária do jogador, que aceita e participa das atividades por vontade própria. Na disciplina,
foi escolhido utilizar a plataforma Kahoot, que permite a criação de questionários que podem ser realizados de forma online, tanto no computador quanto no celular. Essa estratégia permite que os alunos revisem a matéria de forma leve e divertida, sendo muito atrativa para os alunos que já nasceram no mundo digital. É possível criar diferentes questões de múltipla escolha com textos e fotos. E após aplicado o questionário, é gerado um relatório e um ranking com a classificação dos alunos. Assim, conseguimos ter os 4 elementos: a meta, que nesse caso é revisar o conteúdo de cada aula, a regra, que é responder os questionários nos dias disponibilizados, o feedback, que é saber na hora se acertou ou errou a questão, e a participação voluntária, já que é uma atividade extra assíncrona. Outro ponto positivo é que durante esse processo, a plataforma gera um relatório bem detalhado que diz quais alunos precisam de ajuda, quais foram as perguntas mais difíceis, quais opções foram mais marcadas, a porcentagem de erros de cada questão e muitos outros detalhes. Isso permite que o professor e o monitor identifiquem onde está a maior dificuldade dos alunos, possibilitando a correção em monitorias e aulas. O Kahoot já era utilizado no período presencial, mas com a mudança para o digital, novos desafios surgiram, como a falta de estabilidade da internet, e além disso, tivemos a presença de uma aluna surda, que não domina a língua portuguesa, e ter que fazer os questionários de forma síncrona seria complicado, pois é essencial ter tempo para ler e responder as perguntas. Por esses motivos, foi necessário passar essa atividade para o formato assíncrono, sendo proposto ao fim das aulas de cada tema, como uma atividade extra para a fixação do conteúdo. No primeiro semestre de 2021, foram aplicados 3 questionários. E, no geral, a gente teve uma boa participação da turma. Para avaliar os resultados, criamos um questionário para saber a opinião dos alunos sobre as atividades propostas. Foi possível perceber que, em geral, o Kahoot foi muito bem aceito pela turma. E o que mais gostaram é por ele ser uma forma de testar os conhecimentos de forma rápida e direta, ficando fácil de identificar o que precisam estudar mais. E o que eles acham que poderia melhorar é o tempo que o questionário fica disponível para a resposta e a possibilidade de revisão das questões. Com base nesses resultados, resolvemos criar mais questionários de outros temas e com níveis diferentes, básico e avançado. Além disso, disponibilizaremos mais tempo para a resolução, principalmente os que serão realizados no fim do período, visto que os alunos estarão sobrecarregados. Serão realizados também resumos com a resolução das questões, para que sejam disponibilizados ao fim de cada questionário. É isso, muito obrigada. Boa tarde, meu nome é Brenda Azevedo Souza, eu sou monitora voluntária da matéria de Tecnologia e Fisiologia pós-colheita de produtos vegetais. A minha professora orientadora é a Natália Ramos de Melo da Conceição. Atualmente eu faço o curso de Engenharia de Agronegócios no campus da Vila, que fica em Volta Redonda. A minha monitoria também está sendo realizada no campus de Volta Redonda, na Vila. Eu entrei na UF sem ter um objetivo profissional já traçado. Ao longo do curso eu fui conhecendo os professores, conhecendo os laboratórios que são disponibilizados pela universidade e fui tendo interesse pela área acadêmica. Além disso, eu sou professora particular, então eu já vivencio esse universo há algum tempo. E eu acredito que a monitoria é uma das bases principais para estar seguindo, a carreira acadêmica. E a monitoria ela propicia uma experiência dentro de sala de aula para a gente estar entendendo melhor como se monta uma aula na graduação, como se apresenta também, como se portar. Além disso, a gente consegue ter um contato maior com os alunos para a gente estar entendendo melhor como lidar com suas dúvidas e saná-las, no caso. Como a gente está numa pandemia, o acesso à comunicação presencial é basicamente muito difícil de acontecer. Então, eu acabei utilizando 2 ferramentas que estão sendo muito usadas atualmente para comunicação, que a primeira é o WhatsApp, onde eu criei um grupo para a turma, para a gente estar trocando ideias.
eu estar ali colocando informações também sobre a matéria, por exemplo, datas de entregas de trabalho, tá sempre alertando os alunos para eles não esquecerem de estar enviando. E também disponibilizei a bibliografia que a professora passou para os alunos, para eles terem uma facilidade maior de estar encontrando. Então, eu acredito que tenha sido muito importante essa comunicação ali nessa ferramenta, né, que é o WhatsApp. E outra plataforma que eu utilizei foi o Google Meet, onde eu ministrei uma aula que foi sobre processamento de vegetais. Foi uma aula muito interessante de acontecer. Os alunos gostaram bastante porque tem muito a ver com a realidade do brasileiro e eles entenderam como que acontece o processamento, né, de certos produtos vegetais. E a aula foi muito dinâmica, teve muita participação. Eu gostei bastante da experiência. Até para o próximo semestre nós estamos pensando, eu e minha professora orientadora, de estar colocando mais aulas para eu estar ministrando, porque foi uma experiência muito bacana. Eu tive um contato ainda maior com os alunos. E eu fiz um levantamento também das pessoas que me procuraram durante o semestre e eu percebi que 44% que me procuraram tiveram mais facilidade de apresentar os trabalhos, tiveram mais facilidade de estar ali escrevendo, né, os trabalhos que a professora passou, os resumos. Então, eu percebi que eles tiveram menos dificuldade. E 55% não me procuraram, porém, estavam ali presentes no grupo de WhatsApp, querendo ou não, estavam interagindo, mesmo que apenas só olhando os avisos, os lembretes. E eu gostei muito da experiência nesse semestre, de estar ministrando aula, de estar ali ajudando de alguma forma os alunos. E espero que o próximo semestre seja bastante produtivo também e que eu tenha uma boa relação com esses alunos, que eles consigam tirar dúvidas e que eu consiga saná-las também. Eu queria deixar o meu muito obrigada a todos vocês e é isso.